Olá! Hoje a gente vai mergulhar num modelo realmente fascinante, o Framework Transformativo Quântico. A ideia aqui é explorar as fontes científicas, muitas vezes curiosas, que dão base para suas ideias centrais. Para começar, que tal uma pergunta que mexe um pouco a nossa cabeça e que está bem no coração desse framework? Será que som e luz são no fundo a mesma coisa, só que em sabores diferentes? E aí a gente se depara com este número, 2 elevado à 40ª potência. Pode parecer algo completamente aleatório, né? Mas olha, ele representa uma relação matemática simplesmente surpreendente, que é a chave para responder aquela nossa primeira pergunta. Vamos desvendar o que ele significa. Essa é a chamada correlação das 40 oitavas. A teoria por trás disso propõe algo, incrível. Que uma onda sonora, se a gente pudesse acelerá-la o suficiente, precisamente 40 oitavas para cima, ela se transformaria em uma onda de luz. Em essência, som e luz seriam a mesmíssima vibração, só que em escalas drasticamente diferentes. Beleza, então este aqui é o nosso mapa para hoje. A gente vai começar com as vibrações fundamentais do nosso planeta, passar pelo nosso corpo e ir construindo o raciocínio até chegar na estrutura completa do framework. Vamos lá então. Primeiro, vamos sintonizar numa frequência que muita gente tem chamado de o próprio batimento cardíaco eletromagnético do nosso planeta. É a ressonância Schumann. Descoberta por Winfried Otto Schumann lá em 1952, ela é basicamente uma vibração constante em escala planetária. É como se fosse um verdadeiro pulso da Terra. Agora, aqui é que a coisa fica realmente interessante. O impacto observado na biologia humana. Num experimento bem conhecido, pesquisadores isolaram voluntários dessa frequência natural dentro de um bunker subterrâneo. O resultado? Eles começaram a desenvolver problemas de saúde. Mas o mais maluco foi que assim que a frequência de 7,83 Hz foi reintroduzida artificialmente, a saúde deles foi restaurada. Isso sugere uma conexão vital entre os nossos corpos e o pulso do planeta. Bom, vamos avançar e ver como isso se conecta do planeta direto para os nossos próprios corpos. Será que é possível que a mecânica quântica não seja só algo do mundo subatômico, mas que esteja acontecendo agora mesmo, dentro de nós? Olha só que legal essa tabela. Ela mostra evidências bem convincentes de que a biologia usa uns truques quânticos. Por exemplo, a fotossíntese nas plantas, ou a forma como as aves se guiam, tudo isso depende de fenômenos como a coerência quântica para funcionar com uma eficiência surpreendente. E isso não é teoria, são observações publicadas em grandes revistas científicas. E essa citação de um dos principais pesquisadores resume essa virada de chave. Por muito tempo se achou que efeitos quânticos só aconteciam no frio, no vácuo de um laboratório. Agora, a gente sabe que eles são robustos o suficiente para operar em sistemas biológicos quentes e úmidos, como as plantas e, por que não, como nós. Agora, vamos falar do nosso próprio gerador de energia interno. Este número aqui ilustra o poder surpreendente do nosso coração. O campo eletromagnético dele é simplesmente 5.000 vezes mais forte que o campo gerado pelo cérebro. E pesquisas do Instituto HeartMath mostram que as nossas emoções moldam diretamente esse campo poderoso. Sentimentos como amor e gratidão criam padrões ordenados coerentes. Já a raiva e o medo criam padrões caóticos, desordenados. Ou seja, nossos sentimentos criam um campo mensurável ao nosso redor. Então, o ponto crucial é que vibração e frequência importam. E muito. Vamos agora explorar como o som, que é uma forma de vibração que a gente consegue ouvir, pode literalmente moldar o nosso mundo. O trabalho do Dr. Hans Jenny tornou o som visível. Ele mostrou que frequências específicas conseguem organizar matéria que estava parada, como água ou areia, em formas geométricas precisas e muito bonitas. A isso se deu o nome de cimática. Esta tabela mostra uns exemplos impressionantes. Agora, a implicação disso é bem profunda. Se o corpo humano é 70% água, essas frequências poderiam muito bem estar organizando nosso ambiente interno também, criando harmonia ou desordem. Do som, a gente sobe algumas oitavas e passa para os seus parentes mais próximos, a luz e a geometria fundamental do universo. A temperatura de cor da luz que a gente mede em Kelvin dá ordens diretas para a nossa biologia, para acordar ou para relaxar, controlando hormônios como a melatonina. A luz da tela do celular à noite, por exemplo, que é mais azulada, está mandando um sinal de dia para o cérebro. E a arquitetura do universo pode ser mais literal do que a gente imagina. Estas são as 5 formas perfeitamente simétricas que existem, os sólidos platônicos.
E o físico Dr. Robert Moon propôs um modelo fascinante onde a geometria dessas formas corresponde à estrutura dos 92 elementos da tabela periódica. É como se elas fossem os verdadeiros tijolos da realidade física. Certo. Então, como é que tudo isso se junta? A seção final vai sintetizar todos esses pilares em um único mecanismo integrado. O princípio-chave aqui é a tal da interferência construtiva. Pensa assim, quando diferentes vibrações se alinham perfeitamente com as cristas das ondas se encontrando, elas não apenas se somam, elas se amplificam de forma dramática, criando uma onda muito mais potente. E este framework propõe justamente um efeito em cascata, onde estímulos sincronizados de som, de luz, de emoção focada, tudo isso cria um estado unificado e poderoso de coerência no corpo. Cada parte acaba amplificando a outra. E aqui vemos a grande síntese. A ideia central deste framework não é especulação, mas sim basicamente conectar os pontos entre descobertas científicas que já existem. É pegar o que a gente já sabe da cimática, da biologia quântica, da neurociência e unir tudo isso em um modelo integrado e prático. E tudo isso nos deixa com um pensamento final. Se os nossos corpos e o mundo ao nosso redor estão constantemente respondendo à frequência, isso nos convida a uma consideração mais profunda das vibrações que a gente cria e que a gente consome no dia a dia.